Debatendo o Fundo Rural e as recentes mudanças sobre a cobrança desta taxa ao produtor rural brasileiro. No estúdio aqui a gente recebe Gustavo Passarelli, Marcelo Vieira, advogados tributaristas, e João Pedro Cuti Dias, para continuar debatendo esse assunto. Na saída do bloco anterior, Fabiano deixou a pergunta aqui: que sugestões de emendas vocês colocariam ao fundo? Pois bem, não. O momento é propício, né? Existe um prazo, como eu mencionei, segunda-feira é o prazo para que essas alterações sejam, propostas de alteração ou de alterações sejam apresentadas. Entendemos que, de um lado, como mencionado ali nas manifestações anteriores, talvez um aumento do prazo para adesão, o prazo está muito curto, a dificuldade de saber e de fazer esse levantamento, uma redução da alíquota desse pagamento da dívida consolidada seria algo interessante. E existe uma preocupação grande com relação à questão de honorários advocatícios, porque, na verdade, há uma previsão de redução de honorários advocatícios nas ações ajuizadas, porque um dos requisitos é desistir da ação. E a questão da fixação dos honorários, a regra mudou com o Código de Processo Civil de 2015, há um risco de uma oneração significativa em ações judiciais. Então, talvez trabalhar uma hipótese de ou se não uma exclusão total do pagamento dessa verba, porque se trataria praticamente de um acordo e um pedido de desistência da ação, ou pelo menos uma redução mais significativa, sob pena de haver uma oneração ainda maior por parte do produtor. Além das considerações que o doutor colocou, eu acho que a questão da multa também é muito importante, porque hoje a redução foi dada de 25% só. Via de regra, os parcelamentos da Receita é de 50% para cima. Então, nesse caso, houve um tratamento diferenciado com relação ao Fundo Rural. Os juros chegou num patamar desejado, mas a multa ficou muito abaixo da expectativa que os produtores tinham. Então, eu acho que isso aí seria um ponto também para se perseguir nessas emendas agora, e um alongamento também maior dessas parcelas aí para o produtor poder realizar o pagamento em dia desse parcelamento. Eu bato na questão da possibilidade de recolher sobre a folha. Porque você, no momento que você recolhe sua produção, você desestimula o produtor também a investir em tecnologia. Desde que ele investe em tecnologia, ele vai aumentar a geração de receita e, consequentemente, maior fundo rural. Então, muitas vezes, é uma certa incoerência nisso. Você pega confinamento, por exemplo, que é uma alternativa muito usada, que a margem é muito estreita. Imagina o cara pagar 2,3, o cara está trabalhando com uma margem de 5, 6, ou menos que isso, bruta. Então, pesa e pesa muito. E essa questão também tem que ser bem clara de todas as operações que até o animal ficar pronto para o abate, como é que vai ser feito isso? Se vai se pagar, se vai ter crédito, não vai ter crédito, ou vai ser isento. Tem que se definir essas coisas. De tal maneira que você encarece o custo de produção e esse custo você não consegue transferir na ponta. Se é produto exportado, é preço no mercado internacional e descontados os custos e a questão cambial. Então, você não consegue transferir isso, esse custo extra para o seu produto. Então, é complicado. Então, acho que essa a questão da alternativa de recolher sobre folha estimularia alguns setores, como o caso do confinamento, como o caso dos produtores que usam alta tecnologia. Vamos então a mais uma pergunta de telespectador. A gente está nos minutos finais do programa dessa sexta. Pode colocar na tela para a gente então, produção. Pergunta é do Mário de Souza, de Lindóia, São Paulo. Está inadimplente somente quem contestou a cobrança? Ou quem está aguardando a decisão judicial também está inadimplente? Como fica a situação do que não foi pago? O que há de acertado e de concreto até hoje? E mais uma pergunta: como agir daqui para frente? Produtor Mário de Souza, de Lindóia, São Paulo, tem vários questionamentos, acredito que alguns produtores já foram até respondidos. Era interessante focar aqui nas perguntas dele, como é que fica a partir de hoje, né? Essa questão de quem que está inadimplente de fato. Inadimplente está quem não está recolhendo, né? Então, a questão é quem tem a obrigação de recolher. Na venda de produto final, a obrigação de recolher é de quem é o substituto, do frigorífico ou da empresa que comercializa grãos. Neste cenário atual, eu acho que o absolutamente recomendável ao produtor rural é que não se permita mais, de forma alguma, nenhum tipo de transação, seja de venda de gado ou de venda de grãos, em que não haja o destaque do tributo na nota. É fundamental, daqui para... Já era antes,
Mas daqui para frente é fundamental que haja o destaque na nota de que está sendo realizado o desconto, sob pena de se dar argumento depois para a Receita de, olha, você também era produtor, você sabia que o tributo era devido, não destacou e, consequentemente, agora eu quero lhe responsabilizar. Então, esse é o primeiro ponto. Na comercialização de gado magro, ou, enfim, de gado pessoa física para pessoa física, é fundamental que seja feito o recolhimento, que daí é o próprio produtor que deve fazer esse recolhimento. Com relação à ação judicial, como o doutor Marcelo bem colocou aqui, os depósitos judiciais que foram feitos ao longo do tempo, ao longo do período em que essas ações tramitavam, serão convertidos em pagamento e, portanto, com relação a estas operações, não há que se falar em inadimplemento, ou seja, o tributo foi recolhido, está depositado em juízo e a situação fica resolvida. Daqui para frente, realmente, é fazer o pagamento da maneira, dependendo da modalidade de transação. Tá certo? Vamos continuar trazendo perguntas aqui dos telespectadores. Agricultura BR com participação do público, todo o país tem participado. Aqui mais uma pergunta de Princesa Isabel, né, da cidade, que está mandando aqui a pergunta. Está falando sobre questão trabalhista aqui também, estou misturando aqui. Ela não quis identificar o telespectador, mandou só a cidade de onde está falando. Mas olha só, tem um empregado recebendo salário, férias, 13º, e provavelmente os outros direitos que devem existir. Se eu assinar a sua carteira, ele perderá os 15 de fundo rural? Aqui uma pergunta aqui, vou pedir para o Marcelo responder. Marcelo, até nos explique qual que é o contexto aqui exatamente dessa questão. Bom, não tem uma relação direta a questão de férias, 13º e carteira de trabalho com o fundo rural. O fundo rural ele é recolhido para custear as aposentadorias rurais. Então, não tem uma interligação de férias, 13º, isso aí são obrigações decorrentes da legislação trabalhista, a assinatura de carteira e recolhimento dessas verbas. O fundo rural é um tributo que é recolhido para custear esses empregados rurais quando eles se aposentarem. Então, essa que é a interligação que tem entre fundo rural e verbas trabalhistas que foram colocadas pela ouvinte aqui no... A gente vai ouvir mais um comentário de representantes do sistema aqui do Brasil, no sistema do agronegócio. Agora a gente escuta o Celso Regis, ele que é presidente do sistema OCB em Mato Grosso do Sul. O programa de regularização tributária rural anunciado pelo governo, ele vem de encontro à necessidade dos produtores rurais, porque permite a eles agora realizar os pagamentos que eles estavam, inclusive, muito aflitos, né? Todas as pessoas que tinham um passivo das questões tributárias do fundo rural poderão agora equalizar suas contas e o produtor rural ficar mais tranquilo e cuidar mais da sua produção, dos seus negócios. É bastante positiva. Qualquer tributação não é benefício, né? É benefício quando você paga o tributo e tem o benefício por isso. Como isso tinha uma disposição contrária a essas formas de pagamento, agora, então, com a medida do governo, temos uma maior facilidade para que os nossos produtores rurais ficam adimplentes com o fisco federal. Está aí o posicionamento do Celso Regis, presidente da OCB de Mato Grosso do Sul. Obrigado pela participação da Organização das Cooperativas no geral, em todo o Brasil. Vou fazer uma posição aqui, é uma posição que foi dividida com alguns telespectadores, com produtores rurais, em torno da situação, principalmente do condicionamento, né? Primeiro, até o último dia útil de setembro, precisa fazer adesão. Quando se faz adesão, aí eu gostaria que o Gustavo, que o Marcelo explicasse, quando se faz adesão, você também abre mão de uma série de fatores, né? Como, por exemplo, as ações que podem estar abertas. Então, esse é um fator. A segunda, e aí é uma pergunta para os três, começando pelo João Pedro, o governo determina, né, o pagamento de 4% sobre a dívida consolidada e nós sabemos que a maior parte não sabe dos produtores o que é de dívida consolidada exatamente. E pagar isso consolidado sem os descontos, né? Esse é um fator importante. A dívida consolidada dos 4% é sem desconto nenhum, mesmo esses 25% que já não está tão interessante. Em relação a esse fator, João Pedro, 4 parcelas até o final de 2017 é uma maneira, foi uma ferramenta que o governo achou para conseguir fazer caixa em 2017 e cumprir meta de arrecadação, de meta fiscal para esse ano. Olha, o problema do Brasil é o seguinte, não há dinheiro que chegue para sustentar esse buraco do Brasil. Ou seja, nós estamos falando um déficit esse ano de 138 bilhões de reais consolidado. E cada vez menos esse recurso vem para a sociedade.
O problema é que o Brasil tem que passar a limpo todo o processo. Que vai ter que ter dinheiro para a Previdência, não tenha dúvida nenhuma. Eu acho que tem que ser uma maneira justa disso ser recolhido. A única coisa que o produtor tem condição de opinar mesmo é no 0,2, que é para o Senar. É um volume significativo. Se pegar todo o volume que vai ser recolhido, é muito grande esse volume. Esse é o dinheiro que o produtor tem que, através do sindicato dele, através da federação do estado dele, questionar bem a aplicação desse recurso. Esse recurso tem que vir para o produtor de tal maneira que ele receba informações técnicas, que ele receba assistência, que ele receba, auxilie ele a se organizar para que ele possa resultar em melhor produtividade. Hoje, no Brasil, a mão de obra é um gargalo em qualquer setor da agropecuária brasileira. É uma chance que esse recurso seja bem aplicado. Aí eu pagaria com gosto, pelo menos, o 0,2. Tá certo, pedir para o Marcelo comentar, principalmente essa questão de como foi definida, né? Porque a condicionamento dos 4%, a gente sabe que ninguém sabe exatamente quanto deve, e até o final do ano. Será que isso é viável? A justificativa que o governo deu foi para atender a lei de responsabilidade fiscal. Então, por isso que foi feito nessa sistemática. Mas, na minha visão, nada impediria ele de reduzir o percentual dessa entrada para 1%, 2% e não 4%, já que ela está incidindo sobre a dívida total, como você bem colocou, que é principal, juros, multa, honorários de ação judicial. Então, é um montante muito considerável para ser tributado em um curto espaço de tempo e num percentual de 4%. Então, nesse ponto que deveria se trabalhar também as emendas para se ajustar a essa situação e respeitando a lei de responsabilidade fiscal, que é possível. As emendas, Gustavo, podem mudar esse posicionamento dos 4%? Eu penso que sim. Como foi colocado, não há impedimento legal com relação à redução desse percentual. Isso não haveria nenhum tipo de ilegalidade ou de questionamento com relação à medida. É iniciativa legislativa, acho que o momento é propício, né? Houve uma sinalização do governo, sem dúvida alguma, como as outras manifestações colocaram no sentido de resolver, e eu acredito que é possível sim.